Seja muito bem-vindo à parte 2 desse episódio poderosíssimo do FDF Cast, as 7 chaves de como prosperar na crise. Se você assistiu a parte 1, eu tenho certeza que você já foi muito ministrado. Então fica aqui com a gente e assiste a parte 2, que tem uma chave nela que está poderosíssima, que vai abrir todas as portas aí. Então vem comigo. Existe uma chave nisso, sabe? Quando Moisés colocou a mão de novo no peito, a mão ficou curada. Porque Deus estava mostrando, se você confia em mim, sim, e me obedece, eu vou curar o seu passado. E você vai cumprir o seu Tudo propósito. novo de novo, né? E é exatamente isso. Aquele mesmo coração que deixou a mão leprosa, deixou a mão curada. Não foi outro coração. Exatamente. Mas Coração. vale salientar que, na verdade, Deus estava revelando o que estava dentro de Moisés. Sim, Não foi Deus que feriu Moisés. claro. É. Moisés foi ferido pelas circunstâncias, pelo sofrimento. E muitas vezes nós somos feridos pela rejeição, pelo sofrimento, pela culpa, pelo medo, Verdade. pelo sentimento de inadequação, pelo perfeccionismo. Com certeza. Mas Deus começa a nos curar quando vem até de repente, no caso de Moisés, resgatar um sonho que Moisés já tinha deixado de lado. E eu creio que Deus quer resgatar sonhos. Então não deixe de sonhar. No caso de José, por exemplo, ele tinha tudo para ter deixado de sonhar. Quando estava na prisão, né? Quando estava no poço. Em todo lugar, ele foi lançado pelos próprios irmãos que o queriam matar. Num poço seco. E certamente ele se feriu ali, quando ele caiu dentro daquele poço. E a Bíblia diz que quando os irmãos avistaram uma caravana de pessoas que estavam vindo de um lugar chamado Gileade. Gileade era uma região lá perto de Israel que tinha um bálsamo conhecidíssimo pelas suas propriedades medicinais e curativas. Então eu creio, não está na Bíblia isso, mas eu creio que naquele momento em que aquela caravana de ismaelitas estava vindo de Gileade, a Bíblia diz que os irmãos tiraram José do poço, mas tiraram José do poço para vender para essas pessoas. Então José foi levado ali naquela carroça, de repente, como escravo, foi comprado. Sim. E eu creio que essas feridas exteriores ali de José, não as interiores, as exteriores, as mais externas, Sim. começaram a ser tratadas ali com o bálsamo de Gileade, que é uma figura também de Jesus. Nossa, imagina, hein? Então, o processo iniciou ali, sendo que, ao mesmo tempo, o processo de cura de José, pelo menos exterior, ele teve início ali naquele momento em que ele foi vendido, mas José estava sendo transportado para o lugar onde o propósito de Deus se cumpriria. Porque eu creio que José não teria condições de ir para o Egito com os próprios pés. Sim, se não tivesse. E deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes você precisa sair de um lugar e não tem forças. E quando a gente não tem forças de sair, ou para sair, do lugar em que nós estamos e precisamos sair, Deus nos tira. Deus nos tira. Nem sempre vai ser como a gente quer e nem como a gente acha. Pode ser totalmente inusitado. Às vezes até você perdeu a sua casa, você vai sair da sua casa, você vai enfim, ir para um lugar completamente diferente. Mas quando a gente está com Deus, assim como José estava, a gente está no caminho certo e no destino dele, que ele tem para a vida da gente, né? Tá passando um filme aqui na minha cabeça, hein? Então, sabe que me veio à memória agora? Um episódio vivido pelo profeta Elias. Sei.
O profeta Elias estava numa caverna. Estamos passeando pela Bíblia aqui hoje, com as 7 chaves. O profeta Elias estava numa caverna, vivendo uma crise, jurada de morte. A Bíblia diz que ele estava sendo sustentado por pássaros que vinham e traziam pão e carne para ele. Veja que coisa. Migalhas. Era Pássaro carrega migalhas. migalhas. Estava comendo migalhas. Ele estava comendo migalhas. Meu Deus do céu. Mas ele não estava morrendo, não estava passando fome. Ele estava Sim. tendo a vida preservada. Por quê? Porque estava, naquele momento ali, a terra vivia uma seca violentíssima. E José, ó, já estou confundindo os Elias. personagens. Elias tinha sido o instrumento de Deus para dar um decreto, para dizer o seguinte: ó, enquanto não houver arrependimento nessa terra, desse povo, porque tinha um monte de coisas erradas que estavam sendo feitas no governo, espiritualmente falando, com idolatria, feitiçaria e tantas coisas que Deus não se agrada. Naquele momento ali, o Senhor chegou e disse para ele, ó, ele dá um decreto, e diz assim: enquanto não houver arrependimento, vai ter seca. E aí, a seca veio, e ele disse: vamos matar esse cara. E aí o Senhor chega e impulsiona ele a se esconder, e ele foi para uma caverna. E ele foi para uma caverna completamente sem esperança. Ele queria morrer. Gente, Elias era um grande homem de Deus. Ouvia Deus falar. Desejou morrer. Nossa, quantos homens de Deus não estão nos ouvindo nessa hora, que está passando por esse momento de estar, tipo assim, não, isso aqui é meu filho, eu não aguento mais não. Ele Mas há disse: esperança. me leve. Ele estava nesse ponto. Quem nunca? Então, Quem nunca? então ele estava lá na caverna e diz que a Bíblia fala que tinha um riacho. E nesse riacho, ele tinha água, então, e os pássaros vinham trazer comida. Então ele tinha provisão sobrenatural de Deus. Sim. Mas houve um dia que o riacho secou. Eita. E quando o riacho secou, o que é que aquilo representava? Representava o fim. Representava a morte, fim da linha, acabou a água. Porque sem comida você ainda consegue viver alguns dias. Mas sem água é muito mais complicado. Então acabou a água. E quando acabou a água, quando o riacho secou, ele foi para Deus. E agora? E ele ouviu de Deus: vá para a cidade de Serepta, porque eu separei uma viúva para sustentar você. E quando eu lembro disso, eu fico pensando, eu fico me imaginando como Elias. Eu acho que talvez ele tenha pensado: eita, uma viúva rica. Porque naquela época, as mulheres não trabalhavam. E uma viúva, as viúvas ficavam numa situação de completa vulnerabilidade quando os maridos morriam. Sim. E receber de Deus um recado de que uma viúva vai sustentar poderia fazer com que qualquer pessoa naquela época pensasse: é uma viúva rica. Sim. Com certeza. Já tem provisão. E quando ele chegou no lugar em que o Senhor mandou que ele fosse, ele avistou uma viúva, e ele chegou e disse, avistou uma mulher, né? E ele chegou e disse: olha, e era viúva, me dá um pouco de água, de comida. E aí a viúva chegou e disse: olha, eu vou te dizer um negócio. Eu tô indo ali pegar uns gravetos, uns pedacinhos de madeira para fazer um fogo. Porque a única coisa que eu tenho de comida é isso aqui. Só dá pra fazer um pão aqui pra mim e pro meu filho. Vai ser a nossa última refeição. A gente vai comer isso aqui e depois a gente vai morrer. Aí o profeta chega e diz assim: tá, você vai fazer isso pra você e pro seu filho. Agora faz primeiro um pedacinho pequeno pra mim. E traz aqui um pedaço pequeno e água, porque tão certo como vive o Senhor, eu te digo que a farinha não vai se acabar. Amém. A provisão ela não vai cessar. A vida ela não vai ser interrompida agora.
Então, mesmo ele sem forças, na crise dele, ele foi lá e profetizou na vida dessa mulher abundância Exatamente. e E prosperidade. não apenas isso, de fato, o riacho secou, porque ele precisava sair de um lugar para outro. Nossa, E Deus olha. queria fazer com que aquela mulher fosse instrumento Sim, de provisão na vida dele, mas, sobretudo, que ele fosse um instrumento de instrumento Deus na para vida levar dela. provisão para aquela mulher. Sim. Ela tinha provisão do pão físico e ele tinha provisão do alimento na palavra, né? Incrível. E Jesus disse, certa vez, não só de pão De pão viverá o homem, homem. mas de toda palavra. E aí nesse Isso. texto original é rima, É. é a palavra revelada que vem da boca de Deus. Pois é. Então, quando ele estava ali naquela caverna, e o Senhor disse, você vai para tal lugar, é a palavra de Deus revelada, rema. Vá para Amém. tal lugar que lá vai ter a viúva que vai te sustentar. E quando ele chegou lá, o que foi que ele vivenciou? O que ele viu ali, Stefania, era algo que era completamente contrário. Do que ele achou, né? Não, do que a palavra. Porque a palavra era, você vai ser sustentado por uma viúva. E o que é que ele encontra lá na cidade? Uma viúva que estava prestes a fazer a última refeição. Última refeição. E se ela estava prestes a fazer a última refeição, que condições ela teria de sustentar mais alguém, mais uma boca? É. Eu acho que o grande desafio que todos nós temos é de andar não com base naquilo que a gente vê, Sim. mas andar com base naquilo que a gente escuta. Isso. E no que a gente crê também, né? Eu acho que o profeta Elias é um grande exemplo disso, eu me inspiro muito nele, Com certeza. porque em vários momentos ele ouvia algo que era completamente contrário àquilo que ele estava vendo, e ele se apegava não àquilo que ele estava vendo, ele se apegava àquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus. E a grande tendência que nós temos é de nos apegarmos àquilo que nós estamos vendo e não com base naquilo que nós estamos ouvindo. Isso. Quando o profeta Elias confrontou as estruturas de idolatria da nação naquela época dele, que eram os profetas de Baal. Sim. E a Bíblia diz que o fogo desceu do céu. Foi um grande milagre. Depois desse confronto em que Deus manifestou a glória dele de uma maneira tão grandiosa, a Bíblia diz que Elias chegou para Acabe, que era o rei daquela época, e disse a Acabe, vá comer e faça isso rápido, porque eu já escuto o som da chuva. Entendam, Israel vivia um momento de grande seca. E a seca se estendia, já se alastrava por vários anos. Era uma seca de anos. E quando o povo se arrependeu, depois de ver o milagre de Deus acontecer, o fogo descer do céu, que foi isso que ocorreu, depois leia isso na Bíblia. A Bíblia diz que o povo se arrependeu e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, quando houve esse arrependimento, em que eles abandonaram os falsos deuses e declararam, só o Senhor é Deus, Elias ouviu um som do céu, um som de chuva. A palavra de rema de Deus, a palavra revelada de Deus ali para Elias naquele momento é, eu vou fazer chover sobre a terra seca. Sendo que no céu não havia nenhuma nuvem. Então, o que os olhos humanos conseguiam ver era completamente contrário àquilo que eles tinham ouvido da parte de Deus. Sim. Que ele tinha ouvido, que na verdade só Elias ouviu aquilo. Mas Elias não atentou para o que estava vendo. Ele atentou para aquilo que ele estava ouvindo. E com base nisso ele declarou para Acabe, vá comer, faça isso rápido, porque eu já escuto o som da chuva. Nossa, que poderoso, hein? Mas a Bíblia diz que Acabe foi comer e Elias foi orar. Acabe foi comer e Elias foi orar. E foi orar para quê?
para que pudesse se manifestar na terra aquilo que ele estava ouvindo do céu. Do céu. Uau. Então, ore por aquilo que você escuta da parte de Deus, né? Declare, abre a boca, Não desista. não desista, busque. E aí a Bíblia diz que ele orou, aí ele tinha um assistente, ele disse, e aí? Olha lá para o céu, aconteceu alguma coisa? Aí o assistente dele disse, não, tá? Continua Normal. tudo do mesmo jeito. E Elias continuava orando. E aí, alguma coisa aconteceu? E o assistente, não, continua tudo igual. E ele continuava orando. E aí, alguma coisa aconteceu? E o assistente, não, continua tudo igual. Até que, num dado momento, o assistente volta para ele e diz, olha, se levantou no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias se levantou e disse, pronto, É essa que vai fazer o milagre. a chuva vai vir. Tu vai ver. Esse é o sinal de que a chuva vai chegar. Queridos, e a chuva veio. Amém. Amém. A chuva veio. É por isso que Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele falou, assim na terra Como como é no no céu. céu. Não existe uma realidade que primeiro se manifesta no reino espiritual, para depois se manifestar no reino natural. E aí, voltando para a história de José, foi isso. Existia uma realidade no mundo espiritual. Sim. José como uma autoridade, José como um governador. A família de José tendo que se dobrar ao que Deus estava fazendo na vida dele. Sim. Mas entre o tempo em que José recebeu a visão profética e o tempo do cumprimento, houve um longo caminho. Com certeza. O problema é que a gente quer ouvir a chuva e a gente quer ver a chuva logo. A gente quer receber o sonho e quer viver o sonho logo. Ninguém quer passar pelo processo, né? Mas o processo é que nos prepara para receber o sonho. Porque Deus dá o Amém. sonho, mas prepara o sonhador. Amém. É isso mesmo. Mas a gente quer receber o sonho antes do tempo. Verdade. A gente quer viver o milagre antes da hora. Pastor, já foram tantas chaves aqui que eu acho que já passou muito mais do que 7, né? Mas se você quiser pontuar aí só as 7 chaves em forma de tópicos para a gente poder já ir para um encerramento e trazer aqui para as pessoas o porquê que eles deveriam ler esse livro, o que é que vai trazer aí para a vida deles, eu acho que seria muito importante também. Então, no caso de José, como falei, a primeira foi a visão profética, mas depois ele teve fidelidade num lugar pequeno. No oculto, ele estava na posição de escravo. Sim, E ele tinha tudo para desistir, né? Mas ele foi... ele Ele era fiel a Deus. estava sendo fiel a Deus, ele entendia que aquilo que ele estava fazendo não era para o Potifar, por exemplo, que o comprou e o escravizou. Sim, Ele estava fazendo aquilo como se estivesse fazendo para Deus. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo falou, quer que você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa que seja para a glória de Deus. sim, verdade. Então, muitas vezes a gente quer ser visto, mas só vai alcançar o cumprimento da promessa de Deus aquele que consegue ser fiel a Deus num lugar pequeno, É verdade. sem plateia, sem ser visto por ninguém. Era nessa posição. O cara estava como escravo. O cara estava como escravo. E a Bíblia diz que ele estava prosperando como escravo. Como sabe, sim. E quando ele estava lá, a Bíblia diz que o Potifar se agradou dele, porque viu que Deus estava com ele. E começou a confiar a José tudo, os seus bens, porque via que tudo que José fazia prosperava. Sim, Mas, gente, José era escravo. José estava num lugar pequeno, muito aquém da posição. então tinha aí a Que- fidelidade também, né?
Então, A integridade dele. a fidelidade no oculto. Sim. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Você tem sido fiel no lugar pequeno, em que ninguém está vendo? Verdade. Você tem feito com excelência quando ninguém está olhando para você? Porque muitas vezes as pessoas tendem a querer fazer bem feito para serem reconhecidas, É. para serem vistas pelos homens. Não é verdade? Então, fidelidade no oculto. E quando ele estava lá, sendo fiel no oculto, no lugar pequeno, já gozando da confiança de Potifar, a mulher de Potifar olhou para José e disse: Eita, eu quero você. Pensa numa mulher safada. Tem Aquilo, muitas assim, viu? não é? E como ele era uma pessoa íntegra, E aí ela ele quis, fugiu. ela queria. Fuja da aparência do mal, viu? Ela queria muito, né? Aham. José. Mas José disse: Não, de jeito nenhum. Como é que eu vou fazer isso? Se o meu senhor, veja, É. confiou tudo a mim. Uhum. Como é que eu vou fazer tamanha traição? Verdade. E um dia, aquela mulher safada, ela quis pegá-lo à força e ele tentou, fugiu. E no que ele fugiu, a roupa dele, parte dela, ficou nas mãos Aí era a daquela prova que ela mulher. queria, né? Pra poder prejudicá-lo. E aí ela, tão inconformada por ter sido rejeitada, ela chega e diz pro marido: Ó, o seu servo, a pessoa que você confia, que você diz que é o bom, Sim. tentou me pegar à força. Olha aqui a roupa dele. E a Bíblia diz que José foi lançado na cadeia. Queridos, olha, completa injustiça. Nossa. José não fez por merecer aquilo. Ele foi injustiçado. Mas isso fez parte do processo de José para virar e ser quem Deus queria que ele fosse, né? Então, muitas vezes a gente está passando por o pior momento da nossa vida. A gente sofreu uma injustiça. Como assim isso aconteceu comigo? Eu não tive culpa, eu não merecia. Vem tudo isso na cabeça da gente, né, pastor? Sem dúvida. Mas sendo que existe um propósito maior. Existe um propósito maior, sempre existe, gente. Quando você está com Deus, independente do que esteja passando na sua vida, é para o seu crescimento e existe um propósito maior. A gente só não pode deixar de acreditar aonde a gente está e o caminho que a gente vai chegar com Ele. Por isso que é tão importante. Então, e aí ele precisou. Aí vem mais uma chave, né? Então a gente falou sobre a visão, A fidelidade. a fidelidade no lugar pequeno, no oculto. E aí a terceira, eu vejo a perseverança diante da injustiça. Perseverança, né? Então, perseverar. Perseverar na injustiça. Uhum. Deus chama você para perseverar mesmo em meio à injustiça. Você não pode desistir. Isso mesmo. Então, José, ele poderia ter me arrumado uma corda aqui. Eu vou me matar aqui nesse lugar agora, porque eu fui vendido pelos meus irmãos, Isso. eu fui escravizado. Quando achava que estava melhorando, eu fui injustiçado. Eu não aguento mais. Eu quero morrer, eu quero desistir. E a gente não vê isso. E de que forma a gente pode perseverar quando está na crise? Hoje, tipo assim, para mim, é ler a palavra, buscar em oração. Então, eu acho que a Bíblia diz algo interessante que eu acho que José praticou. A Bíblia fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém, é verdade. Verdade, isso é maravilha. E nesse ponto é por isso que eu vejo Porque às vezes você está lendo a palavra, você ora, mas você não traz a memória. não traz. Não traz a memória, fica ali só naquele piloto automático, mas também sentindo aquela amargura, aquela injustiça que aí entrou no seu coração. Mas trazer uma memória é uma porta para você se libertar disso aí e caminhar para fora. Mas continue, pastor.
E aí, nesse ponto, eu acho que a gente tem que trazer a memória o que nos dá esperança, mas a gente deve expor para Deus a nossa vulnerabilidade. Sim, Deus, ó, tô tão ferido isso. que essa pessoa fez, tá doendo demais. Tô sofrendo. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Vem aqui. Então, Aham. eu creio que Eu falo assim, desce aqui, Jesus. Eu falo isso. Eu digo, desce aqui, Jesus, por favor. Hoje eu tô precisando de, assim, de sentir realmente a tua presença aqui comigo. Vem aqui, Jesus, me socorre. É, Então, além de perseverar na justiça, que foi uma chave, já traga a próxima aí, eu vou viu? trazer a próxima. A próxima é a seguinte: é usar os dons, mesmo na escassez. Eu fiz isso aí, como eu relatei no começo aqui do podcast, quando eu ia para casa de Jack ali para as células, deixava ser usada pelos meus dons, mesmo no meu pior cenário. É. Então, ele estava lá. E mais uma vez, ele continuou trabalhando, servindo, sendo um instrumento de bênção em Sim. todo mundo que estava em volta dele. E aí a Bíblia fala que, mais uma vez, José caiu nas graças do carcereiro. Sim. E passou a ser o braço direito, o administrador da cadeia, gente. Deus estava preparando José para o que viria lá na frente. Sim. A cadeia era um lugar de escassez, um lugar em que tinha um monte de gente que precisava fazer conta de comida, Isso. porque os presos tinham que receber um mínimo de comida para sobreviver. E José teve que começar a aprender a calcular isso tudo, né? Nossa, ele era um verdadeiro líder, um administrador nato, né? Então ele foi sendo preparado. Sim. Na verdade, ele não estava pronto. Ele estava sendo preparado. Você não está pronto, você não está pronto, mas Deus está preparando você, de repente, através dessa situação que você está vivenciando. Amém, é verdade. Aproveite esse momento e diga, Senhor, eu não estou sofrendo, eu estou sendo preparado por Ti. Declare isso na sua vida. Qual é a próxima E aí, chave, o que foi que pastor? aconteceu no caso de José, né? Ele estava lá, na cadeia e tudo, e um belo dia, o copeiro e o padeiro do faraó tinham Sim. sido lançados também naquele cárcere. E um dia eles tiveram sonhos. Tanto o padeiro teve um sonho, quanto o copeiro tiveram um sonho. E tanto o sonho de um quanto o de outro era uma revelação de Deus de algo que iria acontecer. E eles ficaram em pânico. E aí, no que eles ficaram em pânico, José chega e diz: o que é que está acontecendo? Ele disse: não, eu tive um sonho, e o sonho era isso. Aí cada um começou a contar seu sonho. Depois leia na Bíblia para descobrir que sonhos foram esses. E o fato é que José chega e diz: ó, só existe um que tem capacidade de interpretações. Sim. É Deus. Então José tinha muito isso estabelecido. Não sou eu. É Deus através de mim. Através de mim. Então entenda isso. Não é você. Não é a sua capacidade. Não é a sua vivência. A sua experiência profissional. Não é. É. É Deus através de você. Então dê glória para Ele, porque só Ele é digno de honra e de glória. E muitas vezes a gente quer a glória para nós. E José teve essa sensibilidade e maturidade de dizer assim: não sou eu, é Deus. E José foi instrumento de Deus para interpretar o sonho. E ele chegou e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, esse sonho diz a mesma coisa. E o negócio é o seguinte: daqui a 3 dias, ele chegou pro padeiro e disse: daqui a 3 dias você vai sair daqui. Mas você vai sair daqui para morrer. E pro copeiro ele disse: daqui a 3 dias você também vai sair daqui. Mas você vai voltar para sua posição de autoridade. E o copeiro era como se fosse o primeiro-ministro. Sim. E ele disse: você vai sair daqui e vai voltar para sua posição. E o negócio é o seguinte: quando você estiver lá, na sua posição, lembre de mim. Lembre de mim. Lembre que eu estou aqui injustiçado. Lembre que eu fui vendido pelos meus irmãos. Lembre que a mulher gaieira de Potifar queria me pegar e eu não quis. Eu fui leal a ele, fugi e fui injustiçado. Estou aqui. Lembre de mim. Isso mesmo. Quando você estiver lá,
lembre de mim. Mas sabe o que aconteceu? Ele esqueceu, né? Por 2 anos, eu acho. Ele esqueceu por cerca de 2 anos, gente. Gente, como é que pode? Como é que uma pessoa tem Olha, uma assim, experiência como essa e esquece? a gente na Força Humana acho que ia perder as esperanças ali, ia dizer, não, acho que não vou sair daqui mais não. Tipo assim, aquela visão que Deus me deu já era, tipo, mas Eu creio. aí é onde tá perto da virada, né? Então, e eu creio que certamente ele deve ter visto, finalmente eu vou sair daqui. Finalmente a minha vida vai mudar. Eu creio que ele pode ter, José pode ter feito os planos. Eu vou sair daqui, finalmente eu vou voltar Você para pegou. casa do meu pai. É, você pegou as esperanças. Eu vou deixar de ser escravo. Aham. Eu vou ser liberado disso. Eu vou receber o perdão É. de uma pena que eu nunca fui culpado. Eu não devo. E eu vou ser liberado, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu creio que ele pensou nisso. Sim. Então ele foi esquecido. Meu irmão, já pensou a pessoa ter uma experiência como essa? Imagine só você. Uma pessoa chegar e dizer o seguinte, ó, esse sonho que você teve é o seguinte. Daqui a 3 dias você vai sair daqui. Imagine 2 pessoas terem um sonho nos dias de hoje. E alguém chegar para você e dizer assim, olha, Deus me deu um entendimento desse sonho. Você vai sair daqui e você vai morrer. E você vai sair daqui nesse mesmo tempo e você vai voltar para sua posição. 2 amigos de trabalho. E de repente, daqui a 3 dias isso acontece. A pessoa que disse, você vai sair daqui É, saiu. e Os vai dois morrer. saíram, Os dois né? saíram no tempo que o... Com certeza, você ia ficar cheio de esperança. Deus! Que em poucos dias você ia estar fora dali, né? O que eu acho incrível é a pessoa esquecer uma experiência como essa. É. Tinha propósito de Deus no esquecimento. Sim. Até no esquecimento tem propósito de Deus, né? Por quê? Porque um dia eu tava lendo esse texto e eu perguntei, meu Deus, como é que alguém esquece uma experiência assim? E aí, parecia um pensamento meu, falando ao meu coração. O que é que você faria no lugar de José se você tivesse sido liberto? Ficado livre ali. E eu pensei, eu teria voltado para casa do meu pai. Verdade. Nossa, eu nunca parei para pensar assim em relação à história de José. Se ele tivesse sido liberto quando o copeiro saiu, ele teria voltado para casa do pai. Acho que era a primeira coisa que ele ia fazer. Certamente. E se isso tivesse acontecido, Gente. onde é que José estaria quando o faraó viesse a ter o sonho? Gente, isso aqui é twist do Netflix, viu? É verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Se ele tivesse sido liberto ali, ele ia voltar para casa do pai. Então, talvez, se essa porta que você tanto quer se abra, a porta de emprego, se realmente acontecer, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você, que é muito maior. Porque eu tenho certeza que tem alguém que esteja triste nesse exato momento porque não aconteceu o que tanto estava esperando. Exatamente. Certamente Não desistam. é Deus tem a muito expectativa maior. frustrada, sabe? Total. Né? É você ter todos os sinais de que algo vai acontecer. E de repente você se depara com uma situação em que aquilo que você sonhou e que você disse, finalmente, vai acontecer e você percebe que não acontece. É, Então não fique né? desanimado, frustrado, se algo não está saindo de acordo com a sua expectativa. Isso. Porque o que está acontecendo hoje você pode não entender, mas no futuro você vai agradecer. Amém. Vamos para a próxima chave, para a gente finalizar aí. Então houve o tal dia. Então, José, a outra chave é que ele precisou esperar com fé. Sim. Porque ele foi isso aí esquecido. a gente falou agora, né? Do Ele- quanto foi que ele foi esquecido. Ele foi esquecido e precisou manter a fé. Manter a Esperar fé. com fé. Então, Esperar com fé. esperar com fé é uma chave poderosa, com certeza. Então, até que o dia que o faraó teve o sonho, Sim. e quando o faraó teve o sonho, o copeiro que estava lá disse: eu cometi um negócio absurdo. Como é que eu posso esquecer daquele cara que, quando eu estava lá na cadeia, ele interpretou o sonho que eu tive? E tudo que ele falou,
tudo que ele foi instrumento de Deus para dizer se cumpriu. Como eu pude esquecer dele lá? Eu pequei contra ele. Verdade. Não, queridos. José precisava estar ali na cadeia, naquele momento, porque o propósito de Deus era muito maior. E naquela hora, ele foi chamado do cárcere para o palácio. E ali foi um caminho sem volta, né? Interpretou o sonho do faraó, falou o que iria acontecer, e tudo que José falou se cumpriu. Mas antes de se cumprir, o faraó percebeu a sabedoria que estava sobre a vida de José, Algo que José deixou claro que não vinha dele, que vinha do Senhor. Amém. E o faraó disse, eu não vejo. Porque José disse, então, faraó, coloque os sábios, engenheiros, traga gente para trabalhar e execute um plano aqui, Sim. porque vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. É daí que vem esse ditado, que muita Sim. gente fala no tempo das vacas gordas. Sim. Vem disso, desse episódio de José, que a gente conta no livro e que a Bíblia fala profundamente sobre isso. Sim. E aí o faraó chegou e disse, eu não vejo ninguém melhor do que você para assumir e comandar esse processo. Essa operação, esse processo. Então José saiu de esquecido, de presidiário, para se tornar o governador do Egito, a maior autoridade do seu tempo. Amém. Mas o processo não acabou. José executou o plano que Deus deu, e depois de 7 anos de abundância, o Egito acumulou riquezas, cereais, grãos, um monte de coisa. Houve um tempo de seca grande. E nesse período de grande seca, os familiares de José tiveram que recorrer ao Egito para buscar alimento. Sim. Porque era o único lugar naquela região que tinha comida. E por que isso aconteceu? Porque Deus estava com José. Com José. Amém. E no meio disso tudo, quando José viu os irmãos ali, os irmãos não reconheceram José, porque José estava um egípcio já. Vestido de egípcio, com roupa de egípcio, com paramentos de egípcio. Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Sim. E ali José disse, meu Deus, eu tenho a chance de dar o troco. José viu ali, poxa, eu tô bem e eu vou botar para gerar, né? Como Deus, vou dar o troco. Ele teve a chance. Mas ele não fez, né? Ele fez numa boa intenção. Até que ele... Então, aí ele montou todo um plano para que eles ficassem para presos. gerar dor nos irmãos, né? Para ver o que estava no coração dos irmãos. Sim. Enfim, leia na Bíblia que você vai ver, é incrível. Qual é a parte da Bíblia para que a gente passe para aqui? Isso você vai encontrar em Gênesis a partir do capítulo 37. Eu vou deixar na descrição para que vocês possam ler a história. E aí foi muito interessante porque houve um momento em que José chega e se dá a conhecer para os irmãos. Sim. E aqui está finalmente a 7ª chave. Sim. Sabe qual é? É o perdão e a maturidade. Amém. E às vezes essa seja a chave mais importante da sua vida, que esteja travando todas as outras. Porque a Bíblia deixa muito claro, né? Se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Exatamente. E aí José chegou e disse, olha, eu sou José. E aí eu creio que os irmãos ficaram em pânico, morrendo de medo, né? Porque se ele dissesse, vive, vive, se ele falasse, morre, morre, prende, prende,
José era a autoridade. E naquele momento, ele chegou e disse: vocês intentaram o mal contra mim. Mas não tenham medo. Deus transformou tudo isso em bênção. Amém. Venham para cá. Eu vim na frente para que a vida de todos vocês pudesse ser preservada. Então, tudo isso que aconteceu, até o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Amém. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus vai transformar a maldição em bênção. Ou aquilo que aos seus olhos parece ser algo ruim, o Senhor vai transformar em uma grande bênção na sua vida. Amém. E é nisso que você precisa crer. Amém. Nossa, uau. Que poderoso, pastor. Eu não tenho mais nem o que dizer, só lhe agradecer mesmo aqui por todo esse tempo. Foi incrível o podcast, assim, grandes ensinamentos que a gente vai levar para a vida. Mas qual é a mensagem final que você deixa aí sobre a história de José, sobre as 7 chaves para a gente poder prosperar? Qual é a mensagem que você pode deixar para alguém que esteja passando por esse momento difícil? Quero dizer para você que você não deve desistir. José não desistiu. Isso. Se você, ao invés de abrir mão de tudo, de desistir, se você começar a colocar em prática na sua vida essas chaves que a gente consegue enxergar e aprender a partir da vida de José do Egito, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu creio que esse livro pode ser um grande instrumento de Deus para transformar vidas. E é por isso que, além dessas chaves, ao final do livro tem um devocional de 21 dias, onde Que bênção. cada leitor vai poder colocar em Em prática prática as chaves. as chaves. Né? Ai, que maravilha. Isso é muito importante. Então, esse livro ele foi gerado num momento que eu nunca imaginei. Sim. Num momento de grande crise. E tem algo que Deus quer fazer na sua vida no momento que você está vivendo. Amém. Então eu queria te desafiar a continuar frutificando, mesmo no caos. Assim como fez José. Sim. Assim como eu tenho buscado fazer. Todos os dias. Porque foi exatamente nesse período de grande dificuldade, de grande crise, que eu tenho enfrentado, que grandes coisas têm nascido na minha vida. Esse livro. É uma delas, né? Um outro livro que eu estou escrevendo sobre Sim. tecnologia. Vai dar outro podcast. Está surgindo nisso. Sim, O discipulado da igreja sim, também. nasceu no meio disso. Amém. Porque existe algo que Deus quer gerar na nossa vida quando a gente acha que não tem fruto para dar. Verdade. Porque, sabe, eu acho que muitas vezes a gente espera que a situação ideal Melhor. aconteça para que a gente possa fazer isso ou aquilo. É verdade. Mas o desafio de Deus é que a gente possa frutificar no deserto. Amém. E a Bíblia diz isso, que nós somos como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dão o seu fruto mesmo no tempo da sequidão, Amém. que não receiam quando vê um calor, mas que frutificam o tempo todo no deserto. O Senhor chama você para frutificar no deserto. Amém. Assim como José deu fruto na cadeia, deu fruto como escravo, Deus continuou dando fruto mesmo tendo sido esquecido. Se você se sente esquecido, rejeitado, rejeitada, injustiçado, injustiçada, desempregado, desempregada, Sem esperança. sem esperança,
Sabe? O que é que você pode fazer nesse momento que você está? Não com a força do seu braço, mas com a força do Senhor. Porque na força do nosso braço a gente não consegue. Não consegue. Mas o apóstolo Paulo, certa vez, disse algo que é um dos versículos preferidos que tenho. Ele disse, eu sinto prazer nas adversidades, nas dificuldades, nas injustiças. Quando eu li aquilo, eu disse, meu irmão, esse cara é doido. Porque como é que alguém pode sentir prazer nas dificuldades, nas injustiças, nas limitações, nas dores? Mas aí é onde você está mais próximo de Deus, né? Então, eu acho que a grande revelação que Deus nos trouxe através de Paulo nesse versículo é que ele disse assim, eu sinto muito prazer nisso, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Amém. É isso O aí. poder de Deus não se manifesta na minha força. O poder de Deus não se manifesta na sua força. O poder de Deus não se manifesta quando tudo está do jeito que você planejou. O poder de Deus não se manifesta quando tudo está do jeito que você sonhou. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza, na sua limitação. Amém. Então, o poder de Deus se manifesta quando a gente reconhece o nosso limite. Sim. Então, talvez você tenha chegado no limite. Talvez você que está ouvindo isso agora diga, não aguento mais. Para mim, chega. Talvez você esteja assim, eu desisto, eu quero morrer. Eu já pensei em morrer. Não faz muito tempo. Talvez você esteja assim. Mas deixa eu dizer algo para você. Não desista. Antes reconheça. Deus, eu não aguento mais. Essa injustiça que fizeram comigo, esse esquecimento, essa rejeição. Deus, eu não aguento mais. Reconheça a sua limitação. Porque quando você reconhece o seu limite, você abre espaço para que Deus possa dizer agora, o meu poder, ele vai se manifestar. Amém. A partir da fraqueza que você reconheceu. É verdade. Porque você não pode mais, mas agora existe um poder ilimitado nas minhas mãos que eu posso fazer acontecer. Porque a fé se manifesta quando o limite da força humana acaba. Amém. É isso aí. A fé só abre os mares quando o momento certo de abrir os mares chega. Quando a gente está cercado, sem saída. É. E aí a gente pode ouvir de Deus a palavra rema dizendo assim, marche, Não pare. não pare, pise nas águas. Dê um passo de fé. Arrisque confiando em mim. Fique vulnerável, pegue serpente Beba um pela pouco de água, coma um pouco de pão. o riacho secou, vá Que você vai. para a cidade lá que tem Isso uma mesmo. viúva que vai te sustentar. Aí você chega e tem uma viúva pobre, É. mas Deus quer te usar para fazer milagre. Amém. Amém. Então creia. Creio. Pois é isso, eu declaro sobre a sua vida, você que está nos assistindo, que venha um novo tempo para você, mas que você tenha a absoluta certeza que quando você coloca Deus na frente e acima de tudo e se entrega de verdade, independente das suas circunstâncias, sem olhar para os lados, mas parando para ouvir a voz dele, se rendendo de verdade. Pastor, a obediência mudou a minha vida. Eu me converti em 2007, mas só esse ano que eu me posicionei em ouvir a voz de Deus, silenciar as vozes que estavam em minha volta e acreditar naquilo que Deus tinha para mim. Então, assim, eu decidi renunciar a muitas coisas na minha vida e através dessas renúncias, a minha vida foi ficando mais difícil, porém, existe a fase que você atravessa isso aí. E daí tudo começa a dar certo. Então, talvez você esteja nessa fase de que você pode virar e dizer, poxa, eu estou na obediência do Senhor, eu estou fazendo tudo o que tem que fazer e eu não estou vendo nada. Você está muito perto.
você está muito perto do liberar de Deus sobre a sua vida. Então, é isso que eu declaro para você. E se você foi tocado por esse podcast, se você foi tocado pela vida aí do pastor, por aquilo que a gente trouxe, encaminha esse podcast para ir para os seus familiares, para os seus amigos, porque não faz sentido nenhum a gente fazer isso aqui só por fazer. A gente para esse tempo para ouvir a voz de Deus e ministrar na vida de vocês, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, comenta, compartilhe. Eu vou deixar aqui as redes sociais do pastor Gustavo. Adquira o livro para que você possa aprender em detalhes sobre essas chaves. Faça um devocional. E eu tenho certeza que esse será um novo tempo na sua vida. E é isso, pastor. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Foi incrível tudo isso que a gente viveu aqui. E até o próximo podcast.